Eu estou em São Paulo. Amanhã começa o 9º Encontro Nacional de Filosofia Clínica, aqui na Universidade de São Camilo. E então essa semana foi extremamente trabalhosa, assim, com muitas palestras. Eu fui lá na Universidade de Santa Marcelina fazer palestra para o pessoal do hospital, conversei muito com eles. Também o pessoal da Universidade Mackenzie, os professores, alunos, tivemos quase 2h30 de conversa. E uma coisa que o pessoal colocou muito a respeito dessas palestras, que eu tenho ouvido muito essa semana aqui em São Paulo, é a questão do pensamento. Tem muitas conversações em torno disso. E, aliás, inclusive daqui a pouco, eu tenho mais uma palestra aqui no Museu da Escultura, aqui na cidade, fica lá na região dos Jardins. Já devo, depois da nossa conversa aqui, me dirigir para lá. O pensamento é uma coisa curiosa. Muitos filósofos se ocuparam disso, cada um da sua maneira, mas, sobretudo, muitos enganos sobre o pensamento chegam à nossa época. Por exemplo, um engano curioso diz respeito ao fato de muitos pensarem que o pensamento é livre, enquanto o nosso corpo tem limites. Com o corpo a gente não pode atravessar uma parede, com o corpo eu não posso me deslocar daqui até o mar em 2 segundos, mas com o pensamento eu posso. E por fazer isso, muitos acreditam que o meu pensamento é livre e que cada um tem seu pensamento completamente livre. E na prática, dificilmente é assim. O pensamento ele tem um esqueleto próprio, uma ossatura própria, tecidos, e ele é tão ou mais limitado, em muitas ocasiões, do que o próprio corpo. Sabe, o pensamento ele conhece regras, e regras óbvias, assim. Vários filósofos trabalharam essa questão, como Kant, Locke. Um exemplo para o pessoal que está nos acompanhando é assim: será que é possível a gente imaginar a sala da casa da gente, ao mesmo tempo, tendo luz e não tendo? Veja, não é aquela coisa de hora tem, hora não tem. É ter e não ter a um só tempo. Isso não dá para fazer com o pensamento. O pensamento não consegue fazer determinadas coisas. E isso é natural, mas não é só com relação a esse exemplo que eu dei. Muitas vezes é com relação a muitas outras coisas na vida. Assim como há terras desconhecidas onde a gente nunca foi, há lugares também no pensamento que não são frequentados, que o pensamento não consegue ir, não consegue deliberar a respeito, ou porque não conhece, ou porque não sabe como chegar até lá. E outra coisa muito oportuna sobre o pensamento, para aquelas pessoas que são realmente dedicadas a isso, gostam de pensar, gostam de refletir, gostam de fazer essas coisas, é a gente considerar a qualidade do pensamento. Né? Como é que é o mundo interno de cada um? Olha, uma pessoa que se alimenta, por exemplo, de gordura saturada, banha, graxa, essas coisas, imagina como está o corpo dessa pessoa. Está devastado, provavelmente, pois no pensamento não é muito diferente em muitas ocasiões, em muitos contextos. Uma pessoa que habituou-se a pensar mal, para baixo, coisas ruins, coisas dolorosas, um pensamento gótico na arquitetura que tem, um pensamento sempre, ou como uma cidade sombria, sempre chovendo e tudo mais. Imaginem a vida interna que essa pessoa está construindo para ela. Mas isso ocorre porque muitas pessoas não são agentes do pensamento, elas são pacientes do pensamento. Elas padecem daquilo que pensam. É como se elas não tivessem nenhuma direção, os pensamentos vêm em cascatas e elas só podem viver aquilo. Mas na prática não é assim. Na prática a gente pode trabalhar, lidar e muitas vezes direcionar o pensamento, que é a parte final aqui, do que eu vou colocar para os colegas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão nos ouvindo. Bem, há muitas questões aqui, muitas coisas a considerarmos. Há pessoas que não acreditam naquilo que pensam, sabe, Adelor?
Elas acreditam no que vem, acreditam em números, em estatísticas do governo e outras coisas, mas naquilo que elas mesmas pensam, elas não dão maior valor. Parece que elas desconsideram. E há pessoas, claro, que funcionam ao contrário. Aquilo que elas pensam, elas acreditam piamente que é verdadeiro, que é verdade e assumem como sendo assim. Claro que não há uma maneira aqui de dizer qual é o certo, qual é o errado e tudo mais. Para cada pessoa isso vai ser de um jeito. E convivendo com as pessoas é que a gente começa a constatar como cada um pensa. Tem pessoas que pensam de uma maneira completamente aleatória, ao sabor dos ventos. Conforme o vento vai tocando, ela vai pensando de um jeito, de outro. Não há uma direção, não há nada. Quer dizer, as conclusões podem ser de qualquer maneira. Imaginem, em muitas áreas isso é um perigo. Já em outras não. Na publicidade, por exemplo, seria uma dádiva uma pessoa pensar assim. Mas, por último, uma questão fundamental. Seja qual for a maneira, o direcionamento, conforme uma pessoa pensa, o fundamental aqui é talvez considerarmos a educação do pensamento, uma dieta para o pensamento. A primeira parte nós já começamos a fazer aqui. Quer dizer, cada pessoa que está nos acompanhando, que está já verificando, entendendo, puxa, o meu pensamento costuma ser assim, o meu costuma ser assado, etc. Isso já é a primeira parte. A segunda parte consiste em educar esse pensamento. Em muitos contextos não é necessário uma pessoa pensar de maneira tão drástica e tão dramática. Então, adequar mais o pensamento àquilo que a pessoa está vivendo. Saiu de férias, não leve o trabalho junto na cabeça, deixe ele em casa para quando voltar. Isso é fundamental, a pessoa poder saber que o pensamento dela, como tudo mais na vida, pode ser educado, como a alimentação dela, aquilo que ela faz no trabalho, na escola, e que isso é importante para ela, muitas vezes. Para as pessoas para as quais o pensamento é determinante, isso é muito. E para aquelas que ele não apita nada, aí tudo bem, deixa para lá, não tem problema. Educar o pensamento. Essas duas primeiras medidas são oportunas. Claro que há muitas outras e que isso já é assunto para outras esferas e não para uma conversa informal, né, como estamos tendo. Quero agradecer, então, Adelor, a você, aos nossos ouvintes que nos acompanham todas as semanas aqui e até, então, a próxima quinta-feira.